Olá, eu sou o professor André Gussi, design instrucional, e no vídeo de hoje nós veremos quem foi Barak Rosenstein e por que ele ganha relevância no Brasil. Primeiro, gostaria de aqui começar falando de um paradoxo. Por quê? Tradicionalmente, nas universidades de educação no Brasil, a gente conhece os clássicos da pedagogia, que é Piaget, Vygotsky, Vallon, são nomes altamente conhecidos no Brasil. E ao se falar de Barak Rosenstein, é pouco divulgado nesses cursos. Porém, ele ganha uma relevância quando a SEDUC, aqui no estado de São Paulo, começa a colocar dentro de seus documentos oficiais alguns elementos indicando o uso dessas teorias nas práticas de sala de aula aqui no estado, nas escolas públicas. No entanto, a gente tem um problema, porque esse autor tem uma escassez de obras em português. Se você procurar, você consegue ver muitas coisas em inglês. Sem tradução, tem essa dificuldade. Para tentar sanar parte dessa lacuna, eu estou aqui gravando uma série de vídeos desse autor. Neste daqui, nós iremos ver quem é ele e como que é a base que ele se estrutura a sua teoria. Rosenstein foi um autor muito conhecido nos Estados Unidos e amplamente divulgado por lá. No entanto, eu já fiz um vídeo anterior analisando se é possível importar esses métodos de ensino dos Estados Unidos para o Brasil. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente ao analisar os contextos diferentes de ensino aqui no Brasil e dos Estados Unidos. Lá eles têm uma infraestrutura, uma formação do professor totalmente diferente. Isso quer dizer que a gente vai descartar esses autores que vêm de lá? Não. A gente precisa fazer uma adaptação. Porém, o Rosenstein, ele baseia seus estudos na ciência cognitiva. Parte do que ele está dizendo tem como base algo que é universal para o ser humano, que é semelhante. A forma como uma pessoa aprende e memoriza, ou mesmo esquece, lá em Chicago, nos Estados Unidos, é a mesma que aqui no Brasil. Como a mente trabalha é universal, porque isso é do ser humano. É possível aplicar sim e adaptar essas técnicas no Brasil. E o principal foco aqui é que esse autor ele não desprende de recursos tecnológicos para poder ensinar, sendo o professor o principal maestro desse processo. Então, se o professor ele treina certas habilidades, ele consegue desenvolver um bom serviço. Então, vamos lá. Por que estudar Rosenstein? Primeiro, não é o intuito aqui de americanizar, de fazer o ensino no Brasil igual dos Estados Unidos. Não é essa a ideia. Porém, a gente tem que estudar para ter como ampliar nosso know-how, ampliar nossas técnicas, como se fosse uma caixa de ferramentas que a gente vai usando. Então a gente tem que adaptar essas teorias com a nossa realidade. E como já dito, o grande diferencial desse autor é que a diferença de um bom ensino está única e exclusivamente no professor. Se isso é certo ou não, é questionável, a gente pode deixar para outros momentos, mas a gente vai se ater aqui à questão da responsabilidade do professor, como Rosenstein coloca. Quem foi Barak Rosenstein? Ele foi um professor que se formou ali nos Estados Unidos. Ele deu aula de história por 6 anos em Chicago. Depois, ali por volta da década de 60. Depois, ele começou a fazer seu PhD, que é equivalente ao doutorado aqui no Brasil. Ele se forma em Stanford. Em seguida, ele se torna pesquisador em Illinois. E a grande diferença dele é que ele não procurou fazer novas teorias. Ele observou que bons professores faziam. Então, ele se preocupou em definir alguns padrões de que os bons professores lá no contexto dele faziam, e ele começou a fazer toda a sua obra. Qual que é o grande detalhe aqui? Ele foi um professor de chão de sala, ele deu aula, e isso daí inquietava ele, a forma como algumas coisas aconteciam dentro do seu contexto. Então ele tentou fazer manual, vamos assim dizer, um estudo dele, a teoria dele, como que você vai se tornar bons professores. E a grande virada dele aqui, que para a época é, porque antigamente falava-se que professor era um dom, era algo natural. E Rosenstein vai descartar essa ideia, que fala, ser professor você não nasce com isso, não é algo inato, mas sim uma habilidade que você trabalha. Em vez de você ter que ter algo inato como carisma dentro de você para ser professor, não, você tem que dominar certas técnicas de instrução para maximizar a potencialidade de aprendizagem do seu aluno. E nesse cerne, ele começou a observar o que funcionava e o que não funcionava. E ele foi montando
esses padrões que ele identificou. Ou seja, para se tornar um bom professor, você não precisa nascer bom professor. Não é algo, o professor não é uma profissão única, exclusivamente com um dom natural que você tem, que você nasce. Porém, você consegue trabalhar as habilidades e melhorando sua aula pouco a pouco. E assim, você, consequentemente, melhorando a aprendizagem dos seus alunos. Essa vai ser a grande virada de Rosenstein. E aqui, já entrando um pouquinho dentro do método dele, de como ele funciona, no livro, no artigo dele, 10 princípios para uma instrução eficaz, para um ensino eficaz, ele vai colocar 3 bases que o estudo dele se fundamentou. Primeiro, ele observou professores dando aula. Então, ele foi classificando que, na visão dele, eram bons professores e foi criando esse modelo. Outra coisa que ele se dedicou bastante foi nas ciências cognitivas. Ele parou para estudar como é que a mente aprende, memoriza e tudo mais. E depois, no suporte instrucional, que é como o professor vai passar isso para os seus alunos. E aí vai ter um conceito aqui que é o scaffolding, que traduzindo seria andaime, que é a grande parte dele, que o Rosenstein, ele acredita que um professor ele deve construir andaimes no conhecimento do aluno. A analogia dele é muito simples. Por quê? Quando a gente usa o andaime numa construção, quando ela ainda está insegura, você precisa ir num lugar que você não consegue. Então você coloca andaimes, aquela construção fica suportada. Ela consegue ter um suporte e você faz a sua obra. E depois que você terminou a obra, você tira o andaime e a obra não cai. Então, como que a gente pode trazer isso para a educação? O professor, ele constrói andaimes na aprendizagem do aluno. Então, ele vai colocando essas estruturas para o aluno para que ele consiga aprender e aos poucos ele vai construindo a autonomia no aluno. E quando você tira o andaime, ele consegue continuar seus estudos independente do professor. Então, essa é a proposta dele. Então, o professor, ele vai observar outros professores trabalhando de eficiência, vai pegar esses modelos, vai entender como a mente aprende, memoriza e tudo mais, e ele vai servir de um suporte para o aluno criar a sua autonomia. Então, a ideia dele não é que o aluno dependa sempre do professor, mas o professor é o guia que vai ajudar a criar essa autonomia para o estudante. E nesse livro, nesse artigo dele, que é os 10 princípios do ensino eficaz, nós vamos fazer mais 4 vídeos baseados neles. E a gente vai separar essa modelagem que o Tom Sherrington, não vou pronunciar aqui de forma correta, me perdoem, mas nós vamos separar esses 4 eixos que esse especialista em Barak Rosenstein fechou, certo? Então, nos próximos vídeos, nós iremos aprofundar nesses 4 eixos. Então, concluindo aqui esse vídeo de hoje, nós entendemos um pouco quem foi Barak Rosenstein e qual que é a proposta, a metodologia que ele trabalha, que é aquele tripé, aquele triângulo, que é observação, ciência cognitiva e o suporte na instrução para o estudante. E no próximo vídeo a gente vai aprofundar no eixo 1, que é sequenciamento e modelagem. Esse vídeo que eu gravei teve basicamente 2 artigos que eu li, que é o do Rosenstein, que é o princípio de instrução, os 10 princípios que ele propõe, e do Tom Sherrington, que é um blog que ele tem, que ele especializa, que ele coloca vídeos, ele coloca as ideias dele. Então, vou deixar esses 2 links aqui para você na descrição, caso você queira aprofundar. E antes de fechar esse vídeo, só queria fazer um convite a você para conhecer o curso que aqui o canal a gente oferece, que é o Professor Eficiente. Qual é a proposta dele? De mostrar métodos e caminhos para deixar o seu trabalho mais facilitado usando a IA. Não que a IA vai fazer tudo por você, mas você vai ganhar um tempo na realização das atividades, você vai fazer as suas propostas muito mais rápidas e numa qualidade mais elevada. Dessa forma, aliviando um pouco sua sobrecarga na hora de você fazer suas atividades, seus textos de apoios e tudo mais. Se tiver interesse em saber mais, clique aqui no link na descrição e no primeiro comentário fixado. Então fica assim. Queria agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.